Bem, pessoal, nós vamos iniciar aqui o nosso segundo momento com o conteúdo de integral. Nesse segundo momento, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de integral, suas regras de integração e os dois métodos de integração, que é a integração por substituição e a integração por partes. Primeiro, iniciando o conceito de integral, em resumo, o conceito de integral seria o contrário da derivada. Assim como a soma, que é o contrário da subtração, assim como a divisão, que é o contrário da multiplicação, e assim como a radiciação, que é o contrário da potenciação, a integral vai ser o contrário da derivada. Vai ser como se fosse o processo inverso da derivação. Por exemplo, na derivada, a gente viu que se a gente tivesse, por exemplo, uma função f de x igual a 2x ao quadrado, se a gente derivasse ela, a gente obteria a derivada f' de x igual a 4x, né? Porque o 2 cai aqui para baixo, 2 vezes 2, 4, e aqui o expoente, 2 menos 1, 1. Beleza. Na integral, a gente vai fazer o processo contrário. A gente vai colocar o símbolo de integral, que é esse... parece esse f aqui, só que não tem o cortezinho aqui do f. Você vai colocar 4x vezes dx. Jefferson, o que é esse dx? Esse dx é para informar que isso daqui é uma derivada. Isso daqui, basicamente, o que vai ficar sempre na nossa integral é uma derivada. E aí, quando a gente pede, calcule a integral de 4x vezes dx, você vai fazer o processo inverso da derivada, da derivação. E aí você vai obter 2x ao quadrado mais k. Aí você fica se perguntando, Jefferson, mas por que k? Aqui não era só 2x elevado a 2? Agora a gente entra no porquê desse k. Vamos pegar como exemplo as funções g de x, h de x e j de x. Todas elas você tem aqui 2x ao quadrado, mas a diferença é que cada uma vai estar somando ou subtraindo um número constante, um número inteiro. Como aqui, mais 3, menos 10, menos 1000. Se eu tentar fazer a derivada dessas funções, eu vou perceber o quê? Que todas elas eu vou obter a minha mesma derivada. Por que isso? Se você pegar a derivada de 2x ao quadrado, como a gente já viu, é 4x. Qual a derivada de 3? De mais 3? É 0. A derivada de uma constante é 0. Qual a derivada de menos 10? É 0. Qual a constante de menos 1000? É 0. Então, não importa qual seja o número que você estiver somando aqui, sempre a derivada vai dar igual a 0. Se você somar 4x mais 0, vai dar igual a 4x. Então, todas elas vão ter a mesma derivada. Se você perceber, se eu tivesse só o 2x, eu vou ter 4x, e não importa qual seja o número que eu tenho aqui, eu vou ter o 4x também. Então, isso entra no conceito que a gente chama de primitiva. Perceba que eu tenho várias funções, mas que todas, por mais que sejam diferentes, elas possuem a mesma derivada. E aí, na verdade, a integral ela é uma fórmula geral, onde o k é uma constante pertencente ao número dos reais, um número inteiro, no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou menos 1, menos 2, menos 3, assim vai, qualquer número, e que quando substituído, não altera o resultado. Seriam justamente esses números aqui. É como se eu colocasse o k para dizer que não importa qual seja o número que eu adicionar, seja mais 3, menos 10, menos 1000, menos 1 bilhão, sempre vai dar o mesmo valor, não vai alterar o meu resultado. Então, quando eu digo aqui, eu quero a integral de 4x dx, ela vai ser igual a 2x ao quadrado mais k. Porque se eu adicionar um 3 aqui, vai dar 4x. Se eu adicionar um 10 aqui nesse k, eu vou ter 4x. Se eu adicionar 1 bilhão, eu vou ter 4x. Se eu adicionar 1 quadrilhão, eu vou ter 4x. Não vai mudar o meu valor. Por isso que a gente sempre tem que colocar esse k. Aí você se pergunta, Jefferson, eu tenho que colocar obrigatoriamente esse k? Sim. Se você fizer a questão e não colocar esse k, você errou. Porque ali você não vai estar realmente resolvendo a integral. Você vai estar fazendo apenas alguma coisa que não é integral. Então, não se esqueçam. Nunca se esqueçam de quando resolver uma integral, você colocar o bendito desse k. Alguns livros, eles trazem outras nomeações, como C, A, B, enfim. O que importa é que você sempre... A letra, não importa a letra que estiver acompanhando aqui, ela vai ser uma função geral. Mas geralmente os professores eles utilizam o k para poder designar essas funções. Aí bem, essa fórmula geral nós damos o nome de primitiva. Então, por exemplo, essa fórmula aqui, 2x ao quadrado mais k, nós chamamos ela de primitiva. Por quê? Porque ela é uma função primitiva, ela é a família
de todas essas funções aqui, porque dela vão se originar diversas outras funções que não importa qual seja o valor de K, vai dar sempre a mesma derivada. E aí, com base nessa nossa regrinha de derivada e de primitiva, a gente entra nas regras de integração. Assim como a gente estudou na nossa querida derivada, que a gente estudou cada um dos métodos de derivação, na integral, a gente também vai ter que estudar os métodos contrários. Como fazer o que a gente fez na derivada, só que ao contrário. Então, são mais regrinhas para você decorar. Porém, há uma diferença. Na integral, você só vai ter 5 regrinhas, contando com os métodos de integração, que é a integral de um múltiplo, a potência, a integral de uma potência, a integral de uma exponencial, a integral de uma função logarítmica e a integral de uma soma. Na parte de multiplicação ou divisão, a gente vai utilizar os métodos de integração, que é o por partes e o por substituição. Mas isso eu vou explicar depois. Vamos aqui com as regrinhas, né? Primeiro, integral de um múltiplo. Quando a gente tiver qualquer número, qualquer função, sendo multiplicada, por exemplo, por uma constante, como foi o caso que a gente teve aqui, onde a gente tinha aqui, 4 vezes x, a gente tem o 4 vezes uma função que é x, a gente pode estar derivando ele como? Você vai pegar esse c e vai poder jogar ele para fora, como se ele estivesse multiplicando a sua integral inteira. E aí, para poder facilitar, você pode fazer a integral separada só desse f de x e depois multiplicar essa integral pelo seu número aqui constante. Seria o caso, por exemplo, se eu pegar 6x ao quadrado. Eu posso pegar esse 6 e colocar ele para fora, para vir para cá. E aí eu faço a integral aqui só do meu 6x dx. Quando eu obter o valor, eu multiplico por 6. Existe essa propriedade. E aí entra o caso realmente da potência, que é como a gente vai derivar esse x ao quadrado. Para a gente derivar ele, a gente vai utilizar essa regrinha aqui. Você vai repetir o x elevado a n, né, que é um número qualquer, o n, vai somar o expoente mais 1, e o resultado do expoente você vai dividir por o resultado do seu expoente, e depois somar mais k. Vamos aqui para um exemplo. Eu tenho aqui, né, o exemplo que a gente utilizou, integral de 6x ao quadrado dx. Primeiro, o meu 6 eu posso passar para o outro lado. Vou deixar ele aqui. Né? Qual a integral de x ao quadrado? Primeira coisa, você vai ter que pensar. Você vai repetir o x ao quadrado e vai somar mais 1 aqui. Vai colocar 2 mais 1, porque aqui é o quadrado. Você vai pegar esse expoente aqui e vai passar ele para cá, dividindo também. Aí vai ficar 6 vezes x elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1. 2 mais 1 dá 3. Aí o expoente vai ficar x elevado a 3, e aqui embaixo vai ficar igual a 3. Aí eu pergunto a vocês, quanto é 6x ao cubo dividido por 3? A gente pode cortar aqui. 6 dividido por 3 dá igual a 2. Logo, a minha derivada, quer dizer, a minha função original vai ser 2x ao cubo mais k. Lembra de colocar esse bendito k aqui. Deu para entender como é que a gente faz esse processo inverso da derivação? Na derivada, normalmente a gente subtrairia, né? A gente ia subtrair um aqui e ia cair o expoente aqui para cá multiplicando. Para a gente fazer o contrário, a gente soma mais um e divide por esse resultado. Agora, a derivada de um exponencial. Qual a característica da derivada exponencial? É que aqui em cima nós vamos ter um x. O nosso expoente vai ser um x. Para honra e glória, né? A gente vai ter uma moleza, né? Os professores, geralmente, eles não utilizam, como eu posso dizer, a regra da exponencial com uma base qualquer. Você não vai encontrar, tipo, 2 elevado a x, ou 4 elevado a x, 5 elevado a x, você não vai encontrar isso. Geralmente, você vai encontrar isso daqui, ó. É elevado a x, ou então é elevado a alguma função em cima. Sempre não, geralmente os professores, para poder facilitar até a nossa vida, graças a Deus, Deus abençoe, eles utilizam esse ezinho. Aí você, Jefferson, qual a importância desse ezinho na minha vida? Graças a ele, o que você vai ter que decorar é muito menor.
E também a regra fica bem menor. Por exemplo, imaginamos que você quer fazer a integral de e elevado a x dx. A integral de e elevado a x é e elevado a x mais k. Então, se na prova vinha caindo, calcula a derivada de e elevado a x, você simplesmente coloca e elevado a x mais k. Simplesmente isso, você só repete e soma mais k. Olha como tá ficando bom. Agora, se eu tiver uma função aqui, por exemplo, se eu tiver um número multiplicando o meu x, aí é outros 500. Primeiro, você vai ter que pegar esse número aqui que tá multiplicando o seu x e vai colocar ele num denominador de uma fração, onde o numerador é 1. Você vai colocar um 1 e dividir por esse número que está multiplicando o x. Depois, você vai simplesmente repetir a sua função. E elevado a vezes x mais k. Lembre-se do k. Deixa eu pegar um exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho aqui integral de e elevado a 4x. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o 1 dividido pelo número que está multiplicando o x. Quem é que está multiplicando o x? É o 4. Então, eu vou colocar 1 sobre 4. Depois, eu vou multiplicar pela nossa função original. E elevado a 4x. Depois, você coloca o mais k. Pronto, é isso. Uma regrinha simples. Acrescento só um 1 dividido por alguma coisa. E é apenas isso que vai cair, no caso, se for uma prova. E aí, dependendo do professor que você pegar, ele pode sim acabar explicando mais a fundo isso daí. Explicando com outras regras. Mas aí vai dar sorte mesmo. Mas geralmente eles utilizam mais essa regra da exponencial. Não se preocupem. Essa regra da exponencial com o ezinho, que é a constante de Euler. E aí, na regra da logaritmo. Também eles vão utilizar geralmente o logaritmo neperiano, porque ele é mais fácil, ele é mais simples de você calcular. Como você vai calcular esse logaritmo? A regra logaritmo. Na verdade, quando você olhar para cá, você não vai enxergar um logaritmo. Nunca, nem a pau, você vai encontrar um logaritmo aqui, na sua integral. Não vai encontrar. Sinto muito, mas você não vai encontrar um logaritmo aí. Você vai encontrar uma fração, onde você vai ter aqui 1 dividido por x. Sempre a regra logaritmo vai servir para isso. Você vai encontrar alguma função onde você vai ter 1 dividido por x. Dx. E aí, para você calcular a integral disso daqui, você simplesmente coloca ln desse denominador, que é x, mais k. E sempre x tem que ser maior que zero, né? Para poder dar certo. Se eu tivesse, por exemplo, x elevado a menos 1 dx. Se vocês se lembrarem, na nossa regrinha, quando eu tenho um expoente negativo, eu posso fazer o quê? Eu posso inverter o meu numerador com o meu denominador e colocar a minha função para ser o meu expoente para virar 1. No caso, eu tenho x sobre 1 aqui, eu posso inverter para ficar 1 sobre x elevado a 1. 1 sobre x elevado a 1 vai ser igual a 1 sobre x dx. E aí, transformando isso em integral, você vai ter ln de x mais k. Essa é a regrinha que você vai utilizar. Então, vai aparecer muito isso daqui para vocês. Por fim, para terminar nossas regrinhas, como o mundo é bom, a gente tem a última regra, que é a integral de uma soma. Toda vez que você encontrar a soma, uma integral de uma soma, que você tiver uma soma ou uma subtração dentro da integral, a integral dela vai ser a soma das integrais, das funções. Eu tenho aqui, integral de 4x menos 8x ao cubo dx. Para poder fazer a integral disso daqui, eu vou separar eles. Eu vou primeiro colocar aqui a integral de 4x dx, vou colocar o meu menos, e depois vou fazer a integral de 8x ao cubo dx. Qual a integral de 4x? A gente vem para a nossa regrinha daqui, né, da potência. Eu vou pegar o 4, vou repetir ele, né? Vou colocar o x e no meu expoente eu vou somar mais 1. Como aqui eu já tenho 1, x elevado a 1, vai ficar x elevado a 1 mais 1. 1 mais 1 dá igual a 2. E aí vem o 2 dividindo para cá. Aí eu já posso cancelar automaticamente com o meu 4. 4 dividido por 2 vai dar igual a 2. Aí fica 2x ao quadrado. Beleza, descobri a integral do primeiro. Agora vamos descobrir a integral do segundo. Eu tenho 8x ao cubo. Eu posso pegar esse 3, eu vou pegar esse 3 aqui e vou somar mais 1.
3 mais 1 vai ficar igual a 4. Depois eu vou pegar esse 4 e ele vai vir dividindo esse meu número todo aqui. Como eu posso simplificar aqui, eu tenho 8 dividido por 4, que dá igual a 2. E aí eu só repito x elevado a 4. E como sempre, eu tenho que colocar o mais k. Coloque esse k, lembre-se sempre. Agora eu vou falar sobre os métodos de integração. Por substituição ou por partes. Bem, gente, vocês se lembram da nossa regra da cadeia, que a gente estudou em derivada? Na verdade, os métodos de integração, eles vão surgir literalmente como uma consequência do método da regra da cadeia de derivação. Onde aí você vai encontrar funções desse estilo aí, ó, onde você vai ter uma função dentro da outra. E aí, quando você deriva, você vai ter o quê? A função, você deriva primeiro a função que está fora, repete a função que está dentro, né, normalmente lá dentro, e depois multiplica pela derivada da função que está dentro. Essa era a nossa regra da cadeia, né? Nos métodos de integração, a gente vai fazer o contrário disso. A gente vai ter isso daqui que vocês vão ver, e a gente vai ter que transformar para cá. Só que os métodos vão existir dois, né? Como eu falei, o método da substituição e o método da adição. Jefferson, qual eu escolho? Vai depender de cada exemplo. Ah, mas não importa que eu usar, vai dar certo, né? Não. Pessoal, vamos lá. Literalmente, se você fizer... Você pode tentar fazer pelos dois métodos. Mas, quando você fizer pelos dois métodos, os resultados vão dar diferentes em cada um. Aí e qual é o certo? É tentativa e erro. É tentativa e erro, pessoal. Conforme vocês fizerem vários exemplos de integral, aí vocês vão poder pensar, vocês vão poder criar regrinhas para vocês próprios, para poder vocês conseguirem identificar se vocês vão ter que usar o método por substituição ou o método por partes. Infelizmente, não tem outra escapatória. É na tentativa e erro. Você vai ter que ir fazendo assim. Quando chegar lá na prova, o professor vai colocar um método, uma integral para você fazer, utilizando o método os métodos, né, de integração. E aí você vai ter que saber qual você vai ter que utilizar. Se é por substituição ou se é por partes. E como eu falei, se você utilizar os dois vão dar resultados diferentes. Não importa qual você utilizar, os dois vão dar resultados diferentes. E aí você vai ter que ser na tentativa e erro, né? Tentar encontrar alguma maneira para poder saber se aquilo vai dar certo. Aí eu vou explicar também como é que você faz para poder você checar se tá certo, pessoal. Não se preocupem. Quer dizer, você vai poder checar quando for fácil, quando a explicação for simples. Quando a integral fica muito grande, aí o negócio complica. Mas vamos lá, né? O primeiro método é o método da substituição. No método da substituição, vocês vão encontrar essa fórmula aqui, ó. Você teria essa regra da cadeia, onde você tem a derivação por fora, né, primeiro, e depois a derivação por dentro. E aí, obrigatoriamente, no método por substituição, a sua integral vai dar igual à sua função que está fora, vezes a sua função que está dentro, né, mais k. Só que para poder facilitar, já exatamente por a gente chamar de método da substituição, a gente nomeia esses elementos aqui como f de x e g de x com outros nomes, que nós chamamos de u e du, né? E aí eu vou explicar como é. Em uma questão com o método da substituição, nós chamamos o g de x de u e sua derivada de du. É uma maneira que a gente usa para poder ficar mais fácil de você compreender. Então, o primeiro passo, quando a gente vai fazer o método da substituição, é identificar quem é o meu u, e depois disso, a gente vai identificar quem é o meu du. Após a gente ter identificado o meu du, aí a gente pode fazer o método de integração. Vamos lá. Para resolver, precisamos, antes de tudo, encontrar o u, em seguida fazer sua derivada e aplicar a substituição. Vamos aqui por passo, né? Eu tenho aqui a integral de 6x vezes x ao quadrado elevado ao quadrado. No caso aqui, se vocês perceberem, ó, eu tenho uma função fora, que é esse 6x com esse ao quadrado aqui, e eu vou ter a minha função que está dentro, que é x ao quadrado. A primeira coisa que eu vou fazer é nomear elas.
No caso, você vai ter que encontrar o seu U. Sempre no método da substituição, não importa qual seja, sempre, o seu U vai ser esse termo aqui, ó. Esse termo que está entre parênteses. Sempre vai ser a derivada que está dentro. Sempre, pessoal. Sempre vai ser a derivada que está dentro. Então, você vai colocar aqui, U é igual a x ao quadrado. Pelo menos no método de substituição, né? E aí, você vai ter que calcular a derivada de U. A derivada de U é du. Qual a derivada de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado é 2x. O 2 cai para cá, fica 2 vezes x. O expoente 2 menos 1, 1. Fica igual a 2x. Beleza, você encontrou o U e o du. O que você vai fazer agora? Agora, você vai substituir na fórmula. Você vai chamar o seu x ao quadrado de U. E aí, você vai ter que encontrar aqui dentro o seu du. Como você faz isso? Você vai pegar e vai retirar toda essa funçãozinha aqui que você está vendo. Esse x ao quadrado elevado ao quadrado, de novo. E vai levar em consideração apenas o que está fora. Seja esse 6x, seja o que aparecer aqui. E aí você vai comparar com a sua derivada aqui du. Por exemplo, se você pegar, geralmente você vai pegar ela e dividir pelo seu du. Por exemplo, 6x dividido por 2x. Dá certo, dá igual a 3. Então, a gente pode dizer que essa função aqui é o mesmo que f de u elevado ao quadrado vezes 3 vezes du. É como se eu transformasse esse 6x em 3du, porque eu posso pegar ele e dividir pelo meu du. Sempre vocês podem fazer isso. Vocês vão ter que fazer isso, na verdade. O número que está aqui fora, você vai ter que dividir pelo du para poder encontrar o resultado que vai estar multiplicando ele aqui dentro. E aí, enfim, você vai poder fazer a última parte, que é fazer a integração. Você vai pegar esse 3 e vai jogar para o outro lado, ó, joga ele para fora, e faz a integral desse daqui, f de u ao quadrado vezes du. Qual é a integral disso daqui? Vai ser a integral só de u. Você só precisa fazer a integral de u normalmente. No caso, você vai fazer como? Você tem u ao quadrado. Você vai repetir o u e vai colocar o 2 mais 1. E depois você vai dividir por esse mesmo valor, 2 mais 1. E por fim, colocar o mais k. Aí fica u elevado a 3, né? 2 mais 1, ao cubo, dividido por 2 mais 1, que dá igual a 3. E aí, como você tem 3 vezes u ao cubo dividido por 3, você pode simplesmente cancelar esses dois. Cancela, não me importo com eles dois. E aí você vai ter u ao cubo mais k. Beleza, a gente encontrou a integral. O próximo passo é simplesmente você trocar o u pelo valor dele mesmo. No caso, u, a gente sabia que era x ao quadrado. Aí você substitui x ao quadrado elevado a 3 mais k. Ou seja, em resumo, para você poder fazer a integração desse elemento aqui, você precisa passar por essas 4 partezinhas para encontrar isso daqui. Sempre você vai ter que utilizar essa sua noção de U e DU. Alguns livros eles trocam, alguns chamam de V e DV, mas não se preocupem, no método de substituição, pelo menos, não importa qual seja a nomeação que eles chamarem, mas sempre vai dar certo se vocês seguirem essa formulazinha, vocês seguirem essa ideia. Vamos para o método por partes. O método por partes, ele é um pouquinho mais difícil. Por que ele é mais difícil? Porque ele envolve um cálculo muito maior, muito maior. Nesse caso, a gente teria o quê? A gente teria f de x vezes a derivada de g de x, e aí a gente tentaria transformar ele em f de x vezes g de x. Seria justamente a multiplicação de duas funções. Só que aí, para poder a gente fazer isso daqui, a gente também tem que subtrair a integral da derivada de f de x vezes g de x. Ou seja, pessoal, é um processo bem pesado. Só que aí você pode dar nomes a esse g de x, f de x, f' de x, g' de x e assim vai. Você pode dar nomes para eles para poder ficar mais fácil. E é justamente o que nós vamos chamar de v, dv e u e du. No método por partes, você tem que saber especificamente o que é o v e o que é o dv. O que é o u e o que é o du.
E aí, como eu coloquei, no método por partes, além do u e sua derivada du, nós chamamos o f de x de v e sua derivada de dv. Para resolvermos, você precisa, antes de tudo, identificar quem é o v e o du, no caso. E em seguida, você pode simplesmente aplicar aqui nessa fórmula. Como a gente pode fazer isso? Vamos utilizar um exemplo. Eu tenho aqui x vezes e elevado a x dx. O primeiro passo, a gente vai ter que identificar quem é o v e quem é o du. O meu v, eu vou chamar que é o x. Eu vou dizer que o meu x é o meu v. E eu vou chamar o meu du de e de x vezes dx. Beleza, encontrei. Agora, a gente pode passar para o nosso segundo passo, que é encontrar a derivada de v, que é dv, e encontrar a integral de du, que é u. Qual a derivada de x? É 1. Qual a integral de du? É de x. Lembre-se que a integral de e de x é de x. Beleza, pessoal. Encontramos o dv e o u. Agora, Jefferson, o que é que eu faço? Você substitui na fórmula. A nossa fórmula era essa daqui, ó. U vezes v menos integral de u dv. Quem é o meu u? É o e elevado a x. Beleza, escreve ele. Quem é o meu v? É o x. Menos integral de... Quem é o meu u? É o e elevado a x. Quem é o meu dv? É o 1. Aí fica e elevado a x vezes 1. E aí o próximo passo é só você resolver essa integral. E elevado a x vezes 1 é e elevado a x. Qual a integral de e elevado a x? Segundo a regra da exponencial, é e elevado a x, não muda nada. E aí a gente obtém o nosso resultado. Ou seja, a integral de x vezes e elevado a x dx vai ser simplesmente e elevado a x vezes x menos e elevado a x mais k. Eu sei, pessoal, é muito x, é muito e, mas basicamente é isso que vai acontecer nas integrações por partes e na integração por substituição. Geralmente o professor vai sim colocar esse e de x só para poder queimar na sua cabeça. Você tem que ficar movimentando ele ali para lá, para cima e para baixo, de um lado para o outro, da frente para trás. E aí muitos alunos acabam se esquecendo que a derivada de e de x é de x e a integral de e de x é de x, então acaba que complicando nesse quesito. Mas deu para entender os dois métodos? Deu para poder pelo menos sacar que basta você identificar quem é na parte da substituição o u e o du, e identificar na parte por partes quem é o v e o du, e calcular o dv e o u. Isso é tudo, pessoal. Esse foi o nosso segundo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações, porque vem aí ainda mais vídeos de todas as matérias que a gente ensinou no Facilita 2021.1. E você não pode ficar de fora. Até a próxima, pessoal!